Oi, gente. Estamos muito felizes de estar aqui em mais uma temporada do Mira Nelas. A gente está aqui no nosso primeiro episódio dessa quinta temporada com uma convidada muito especial. De novo, nós estamos gravando aqui em Belo Horizonte, nossa cidade natal. E a gente está aqui hoje com a Gabi Vidigal, que é empreendedora, CEO da Kesser. A gente vai contar essa história da Kesser aqui para todo mundo. Muito bem-vinda, Gabi. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma honra te receber, Gabi. Eu que agradeço, gente. Estou muito feliz com essa oportunidade. Espero contribuir muito com os ouvintes da Mira. Certamente. Com toda certeza vai sim. Bom, Gabi, para começar, a gente sabe que você veio da advocacia, né? Você é advogada de formação. Você advogou por quanto tempo? Olha, eu fiquei 3 anos advogando, e aí se a gente for contar tempo de estágio, né, só Jesus. Então, mais 5 anos, porque eu comecei logo no início da faculdade. E hoje você está num mercado completamente diferente da advocacia, né, que você tem a Kesser, que é uma empresa de skincare, né? Exato. A gente queria que você contasse pra gente como é que foi essa mudança, assim, tão, né, de um mercado tão diferente para outro. Se teve algum momento, alguma situação específica que você falou, não, acho que eu quero agora mudar. E como que foi essa mudança, né? O que você almejava com a Kesser que você não tinha na advocacia? Enfim, conta pra gente. Eu brinco que a minha transição de carreira, ela aconteceu dentro do direito e só depois que eu tive muita clareza e certeza daquilo que eu amava e queria fazer, é que eu, de fato, decidi largar para começar o meu negócio. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de estar com pessoas. E acaba que quando você tem essas características e você vive num mundo que até então só existiam 3 profissões, que era medicina, direito e engenharia, só tinha me sobrado essa opção. Então eu fiz faculdade de direito, fui muito feliz na faculdade, principalmente porque as minhas melhores amigas do colégio foram para a mesma faculdade, segui ali. Até que houve um momento que esse foi o primeiro divisor de águas para mim. Quando eu olhei para o plano de carreira do direito e eu vi o tamanho dos meus sonhos, eu vi que era impossível no tempo que eu queria. O direito, ele tem um plano de carreira que até hoje é muito engessado e que eu vejo essa como a principal razão para ele estar perdendo cada vez mais pessoas. Eu não precisava ser nem um dia melhor, eu só precisava ser mais velha, para então, daqui 3 anos, ganhar R$1.000 a mais. E eu vi aquele cenário que, além de ser muito extenuante o ritmo da advocacia, também te exige uma postura muito refinada, um investimento nas roupas, na forma que você se coloca. Eu falava assim, gente, isso não se paga e isso não vai me levar no tempo que eu quero, para o sonho que eu quero. Eu sempre fui muito estudiosa de desenvolvimento pessoal, mentalidade, espiritualidade. E nesse exato momento caiu um livro na minha mão, que eu não acredito que seja coincidência, e sim providência, que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse livro é dessa finurinha, é o menor do mundo, você lê em uma sentada. E não vou dar spoiler, porque eu acho que todo mundo deveria ler. Mas Adoro esse livro. Esse livro é muito bacana, né? E ele tem, em um dado momento, que ele fala da lei do dom e da lei do mínimo esforço. Que ele fala que todas as vezes que a gente se vê trabalhando, né, empregando um esforço muito grande para realizar algo, que a gente não está fazendo uso dos nossos talentos. E ali eu comecei a me perguntar, qual é o meu talento? O que eu faço melhor do que todo mundo? O que eu posso aplicar com o mínimo esforço e ainda fazer dinheiro com isso? Porque de nada adianta a gente ter muito conhecimento, a gente ter muito talento e a gente não saber transformar isso em equivalente material. Sim. E aí eu comecei a me perguntar, eu comecei a pedir para Deus. E um dia, secando o cabelo, assim, me veio quase que instantaneamente conversar. E eu falei assim, tá bom, mas como é que a gente ganha dinheiro conversando? E aí eu falei, Deus, me dá uma oportunidade de ganhar dinheiro conversando, que eu vou fazer isso pro resto da vida. E foi assim, gente, eu falo que Deus, eu acho que o ouvido dele para mim é muito grande, ou então eu tô falando com o microfone muito alto, porque eu peço, ele responde assim, na mesma hora. Alguns dias depois eu estava numa reunião, eu trabalhava nessa época com planejamento patrimonial e sucessório, apresentando um projeto de planejamento para uma família. E depois que a reunião acabou, eu falei igual pobre na chuva, o sócio do escritório estava lá, ele virou para mim e falou assim, Gabi, amanhã 9 horas na minha sala.
E eu só pensei o seguinte, se tá ruim pra Gabriela advogada, meu amor, pra Gabriela desempregada tá péssimo. O direito, as pessoas são muito vaidosas, não existe isso de você aparecer mais do que o dono, de você falar mais, de você ter um destaque sendo um advogado júnior. Então, eu já sabia ali todas as normas, né, do compliance interno que eu tinha violado. E no dia seguinte, eu fui para essa reunião, assim, com aquela postura pronta para pedir desculpas. E ele virou para mim e falou o seguinte: Gabi, você está desperdiçada atrás do computador. Seu lugar é no comercial. Sem perceber, você vendeu para o cliente 3 produtos que ele não tinha. Você topa esse desafio? Gente, a equipe era formada por 3 homens, 45 mais, que trabalhavam o dia inteiro, basicamente, pegando um telefone e ligando para outras pessoas. Na hora, eu só pensei o seguinte: eu pedi uma oportunidade para Deus, então eu vou aceitar. Sim. Mas eu não vou fazer desse jeito, não. Não existe para mim a possibilidade de eu incomodar alguém. E nesse momento, eu me vi assim, tá, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz nada disso. Eu nunca tinha vendido intencionalmente nada para ninguém. E ali eu fui começando a construir todo um desejo em cima dos produtos. Eu criei o Instagram do escritório, o LinkedIn do escritório. Eu comecei a participar de eventos. Eu comecei a fazer relacionamentos de forma intencional. E quando eu me dei conta, eu estava vendendo como ninguém. E eu fiquei muito feliz, eu me encontrei realmente nesse papel de vendedor, que eu acho que ele ainda é muito estigmatizado, né? Ninguém quer visto, falar né? que é vendedor. Todos todo nós. mundo é, né? Exatamente. E que bom esse seu ele era seu chefe na época, né? O sócio do escritório. Ele tem essa visão, porque no direito não é muito comum, Não, né? ele é essa um visão. empresário. Apesar de advogado, ele é um homem que tem uma visão de empresário. O escritório dele é um negócio. Empreendedor mesmo. E eu te falo assim, Deus foi muito bom comigo em todos os momentos, mas principalmente nos ruins. Porque foi nos desconfortos gigantes da vida que eu me vi em posições de eu tenho que fazer alguma coisa e eu tenho que fazer agora. E foi muito boa a oportunidade que ele me deu e eu serei eternamente grata por ela, porque mudou a minha vida. Sim. Mas, quando chegou num lugar que eu estava assim, mandando bem, vendendo bem e etc., ele começou a parar de me pagar. E quando eu fui questionar, ele falou para mim assim: Gabi, você tinha que estar muito satisfeita, você é advogada júnior. Você está ganhando mais do que coordenador, do que um monte de gente, você é uma menina. Eu falei assim: olha, mas de acordo com a regra do seu jogo, no melhor dos cenários, eu ganho 20 e você 80. Como assim? E aí começou a gerar um desconforto e eu fui muito racional quanto ao momento da minha vida e quanto ao que de fato estava acontecendo. Porque Deus mandou para mim a única coisa que eu não seria capaz de engolir: desonestidade. E naquela hora eu falei assim: se eu vender minha alma agora para ficar aqui e continuar do jeito que tá e aceitar, eu vou fazer isso para sempre. Porque hoje, na época, né, eu morava na casa dos meus pais. Se eu perdesse aquele emprego, no dia seguinte tinha comida, roupa lavada e um teto para dormir tranquilamente. Eu não tinha filhos, eu não tinha marido, eu não tinha nada. Então, assim, se nessa hora que eu estava no maior conforto eu não pudesse sustentar o que para mim é de importância maior, eu não ia fazer isso em outro momento. Então, eu falei assim: eu preciso sair daqui. E ali eu também comecei a pensar como é que eu ia usar esse talento. Porque uma vez que eu tinha chegado à conclusão e que eu tinha visto que eu era capaz de gerar dinheiro para outra pessoa, eu sabia que eu conseguiria fazer isso para mim. E nessa encruzilhada toda, as coisas foram acontecendo quase que num turbilhão, porque eu que estava vivendo essas insatisfações financeiras e que começaram a se resolver, também vivia na minha vida pessoal o início do meu relacionamento com meu marido, que foi muito importante para mim por vários aspectos. Eu tinha ficado solteira guerreira há 5 anos, gente. Só Jesus. Nossa, e em BH eu vou te falar que é difícil, Não, viu? é muito difícil. Aqui a dificuldade, ela Você teve que arrumar um carioca, né, Eu tive que Gabi? arrumar um carioca. Aí, eu ó. arrumei o carioca através de uma carta para São José. Isso é papo para outro podcast, mas já viralizou no TikTok. E logo que a gente começou a namorar à distância. E eu estava vivendo todas essas coisas, né? Esses desafios profissionais. E nesse período, eu decido tirar o anticoncepcional para colocar o DIU. E a minha pele acaba de espinha. Acaba. Vocês não têm noção, assim. E eu não tinha lugar no mundo, porque eu falei assim: Deus,
por favor, foram 5 anos. Como assim agora? Eu tô virando uma adolescente de novo. E todo final de semana eu tinha que fazer mala para encontrar com o Diogo. E a minha necessaire, ela era literalmente do tamanho de um tênis. E para mim, saúde, atividade física é a prioridade máxima. Eu acordo 3 da manhã se precisar para poder encaixar com tudo na rotina. Uhum. E eu me via tendo que escolher se no final de semana eu ia fazer o skincare ou eu ia fazer a minha atividade, porque não cabia uma necessaire e um tênis dentro de uma mala de mão. Tá. Até que teve um dia que essa questão, ela me gerou tanto desconforto, porque nos dias em que eu optava pelo skincare, e aí eu até faço um parênteses, porque eu comecei a conhecer dores que eu não sabia que uma pessoa em uma condição de privilégio social sentiria. Eu me vi sem querer ir a um dermatologista, porque eu falei assim, não. Sai com uma prescrição de R$1.000 de skincare? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou seguir o que a blogueira X, Y, Z tá fazendo e é isso aí. E aquela rotina coreana, né? De 18 produtos e um clima tropical. Rio de Janeiro, né? Que todo final de semana tava ali. E eu consegui transformar a minha acne da mulher adulta numa acne cosmética. O que eu nunca tinha ouvido falar e o que eu não fazia ideia que seria possível. Ali, eu tive a primeira informação muito importante, que era de que os produtos de skincare eles não foram desenvolvidos para serem combinados entre si. Cada gota é uma reação química. E os fabricantes, por óbvio, eles testam reações dentro de uma mesma família de produtos. Sim. Então, se você for falar assim, o que é seguro para mim e para minha pele? Usar uma linha inteira de uma única marca. E a mulherada, você vai contar nos dedos de uma mão quem tem uma necessaire com um único produto ou uma única marca. E o que a gente faz dessas rotinas, né, coreanas e o que a gente vê vai totalmente na contramão. Porque no melhor dos cenários você tem desperdício de produto, porque o efeito de um ativo anula o do outro. E nos cenários que foi o meu cenário, você tem uma complicação de uma situação de pele. Tem muita gente com a pele hipersensível, tem muita gente que está tendo um envelhecimento precoce causado pela quantidade de produto que tem utilizado, e tem muita gente que, ainda que não esteja experimentando nada, está gastando muito dinheiro à toa. Então, eu estava vivendo esse momento e essa dificuldade de montar a mala, quando num determinado dia, eu lembro que o Diogo foi me buscar no aeroporto e esse dia eu tinha decidido que eu ia ter tudo. Eu ia ter tudo, eu ia malhar, eu ia fazer skincare e eu fui de tênis de academia pro aeroporto. E eu nunca me senti tão feia na vida. E ali eu falei assim, gente, a aparência dói isso tudo. Porque a pele com acne, ela tem um sebo maior que te transmite a impressão de que você tá suja. Aquilo ali pra mim, sabe por que eu acordava tão cedo, eu lavava meu cabelo com tanto carinho, eu me arrumava com a roupa mais bonita para aquele momento que era o mais esperado da minha semana. E quando ele me via, eu tinha a sensação de que eu tava horrorosa, eu não tinha lugar no mundo. E ali eu falei assim, gente, essa dor é muito forte. É muito forte. E aí eu comecei a pensar no skincare. E eu comecei a pensar na funcionalidade dessa rotina. E quando eu entendi isso sobre os produtos, eu falei assim, tá, mas peraí, então dá pra gente criar uma coisa que seja tudo num só? Combinar os principais ativos? Dá. Mas aí você não vai ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou porque eu vou enxergar diferente, eu vou inovar pelo como. E eu sou vendedora, uai. E eu sou vendedora. Já vi que eu vendo até coisa avião de direito, tô uai. Brincando, mas é isso mesmo. E assim, eu investi tudo o que eu tinha e o que eu não tinha também, porque depois, se couber, vou contar do tombo que a gente tomou. Tive que ganhar o dinheiro todo de novo. É a win mesmo, né? Para desenvolver o melhor produto que eu podia. E o marketing, eu falei assim, o marketing eu vou entregar no boca a boca, porque é um produto bom, vai ir falando para o outro, eu vou dar para as pessoas a oportunidade de experimentar, eu vou contar, eu vou ser vendedora, mas eu vou investir num bom produto. E assim surgiu a Kesser, que é a primeira marca de skincare minimalista do Brasil, e eu ouso dizer que do mundo, porque eu pesquiso muito e eu nunca vi outra marca que tenha esse conceito e essa proposta. Nossa, eu amei esse conceito. Do minimalismo, muito, muito legal. E diferente, né? Realmente eu não conheço outra marca prático, que tenha. Né?
prático Muito e potente, bom. porque quando você não corre esse risco e quando você tem os ativos necessários, a sua pele, ela é alimentada. E muita gente não para pensar, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. Sim. Então, não existe saúde sem cuidar da pele. Sim. Exato. Sim, e tá ali visível, né, para todo mundo. Muito bom, amei a história. Também sim. amei. Ô, Gabi, conta pra gente como que você construiu essa sua mentalidade empreendedora? Eu acho que tudo vai acontecendo ainda que a gente não se dê conta. E certamente a minha infância foi muito determinante para que eu pensasse do jeito que eu penso e para que eu fizesse as coisas que eu faço. Uhum. Meu pai, ele foi um pai muito bravo. Hoje ele tá muito mais manso, quase que irreconhecível, mas meu pai era um leão, juro. E ele sempre exigiu muito da gente, principalmente porque a vida dele, da família dele, foi transformada pelo trabalho árduo que ele teve e pelo estudo que ele se dedicou a fazer. Sim. Então, na cabeça do meu pai, a gente só vencia pelo estudo e a gente tinha que correr atrás de absolutamente tudo que a gente quisesse, porque ninguém nunca ia dar nada de mão beijada. Uhum. Tanto é que ele não fez, nem comigo, nem com meu irmão, e a vida inteira, desde muito pequeno, ele criou pra gente cenários em que a gente realmente precisava conquistar as coisas. Meu pai, tudo que a gente pedia pra ele, ele falava assim, por quê? Pra quê? E era não atrás de não, gente, era tipo assim. Mas melhor coisa, né? É. Ele realmente te preparou pra vida. Exato, e assim, eu lembro de uma frase que é muito marcante pra mim dele, que é, se você quer, crie as condições. E as condições Adorei. ao longo da vida, elas foram mudando. Para você ter uma ideia, no início era assim, pai, eu posso ir para essa festa? Quais as condições? O pai de fulana deixou. Ah, minha mãe pode levar e buscar. É aqui perto de casa. Então eu ia trabalhando um convencimento dele. E à medida que eu queria coisas mais elaboradas, a minha apresentação das condições também ficava mais elaborada. E eu lembro que a minha primeira petição inicial eu fiz para o meu pai. Já Com tava 13 vendendo, anos. né? Já tava vendendo. Já tava convencendo. É. E eu pensava assim, porque meu pai também tinha uma coisa que era o seguinte, ele não deixava a gente falar tanto, sabe? Eu falava com ele, pai, meu pai, ele é desembargador, o desembargador é juiz de segunda instância. Uhum. Você é juiz dentro e fora de casa, porque não tinha isso, não é não, pronto, acabou, pode chorar, pode chamar o papa, pode falar o que quiser pra minha mãe, não, é não, acabou. Então, eu percebia também que, à medida que eu precisava de apresentar mais ideias para o meu pai, eu tinha que apresentar de uma forma que eu tivesse mais chance de falar. Então, peraí que eu vou escrever, porque ele lendo, dá mais tempo dele ver tudo, né? A minha primeira petição inicial foi para ele, para poder ir no Axé Brasil. Ah, Indeferida, já foi indeferida, mesmo com petição, mesmo com pedido. E eu falo que isso foi seguramente a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não ter ido no Axé Brasil, claro. Sim. mas não ter tido as coisas fáceis. Uhum. Porque o criar as condições para o meu pai, o apresentar as condições para o meu pai, construiu em mim uma mentalidade de capacidade muito grande. Uhum. Porque nada para mim era impossível. Uhum. Eu só tinha que convencer o meu pai. E se para convencer o meu pai era só criar as condições, Uhum. então a cada condição que eu criava, eu ficava um pouquinho melhor naquilo. E eu fui construindo mesmo crenças de capacidade muito forte. Eu nunca, isso eu falo para vocês assim, de um lugar de muita verdade e quero dizer também com muita humildade, eu nunca me senti incapaz de fazer nada. Uhum. Eu sempre olhei para as coisas e falei, Perfeito. se fulano consegue, eu consigo também. Uhum. E coisas que me tiravam do lugar e me causavam um desconforto bom, era, por exemplo, ver como que pessoas que tinham menos oportunidades do que eu faziam mais. Como é que a Anitta saiu lá de General Osório, é a maior do mundo, e eu que estudei em escola particular a vida inteira ainda não construí nada? Sim. Então, isso me fazia sair do lugar, me provocava, sabe? Essa Sim. inconformidade, né, com a realidade é muito o que a gente vê aqui nas mulheres empreendedoras. É uma insatisfação com a sua realidade, que não tem nada a ver com ingratidão. Não. Você pode ser grato,
Mas você tá insatisfeito, você quer mais, você quer construir alguma coisa, você quer deixar um legado, você quer impactar a vida, né, das Tem pessoas. uma ambição, né? E ambição boa, né? Algo que Exato. você quer alcançar ali, que vai te fazer ser uma pessoa melhor para chegar lá, né? Não, e nesse ponto, de novo, eu tenho que falar do meu pai, porque assim, minha mãe, ela é muito marcante pra mim também, principalmente porque ela sempre foi a maior incentivadora, a maior amiga e quem segurou o rojão junto comigo. Mas o meu pai, ele me ensinou algumas coisas muito importantes também nesse sentido. E a minha mãe fala que nisso a gente é igual. O meu pai tem uma vontade muito forte. O meu pai vai pra vida que nem um trator. Você não para ele. Eu lembro que a gente decidiu correr uma meia maratona juntos. E assim, meu pai, 30 anos mais velho do que eu, chegou 20 minutos na minha frente e ele não entregava os pontos. Então, minha mãe sempre falou isso, Gabriela tem vontade forte. As coisas que eu quis na minha vida, eu nunca quis nada morno. Eu queria muito, eu queria demais, eu queria sim. agora, eu queria tudo. Era bem nesse sentido. Que legal. Muito bom. E então, você acha que essa foi uma capacidade que o seu pai desenvolveu em você, que certamente te ajudou a ter essa mente forte para empreender? Sim, eu acho que o exemplo me mostrou que persistência, resiliência e força diante das coisas era muito importante. E essa vontade, né, Essa Gabi? vontade. Eu acho que quando você fala, tem vontade forte. Vontade não é só você querer. Você quer, você decidiu, você se coloca em movimento, você está disposto a pagar preços. E aí acontece. Eu adoro a forma que o Napoleão Hill fala desse conceito, que ele fala de desejo ardente. Adoro. O desejo ardente, que eu acho que é muito comum nos empreendedores, é uma inquietação, é uma coisa que não te deixa dormir. Não. Sabe? E eu juro pra vocês, por muitos anos, eu fiz todo o esforço que eu podia para querer menos, para ser menos, para me contentar com menos. Eu comecei a fazer terapia, eu tinha 13 anos. E eu lembro direitinho, quando eu fui pra terapeuta a primeira vez, ela falou assim pra mim, tá, mas o que você tá fazendo aqui? Porque eu que pedi pros meus pais pra fazer terapia. E eu falei pra ela assim, Rosângela, eu preciso que você me conserte, porque eu tô errada no mundo. Errada como, Gabriela? Eu falei assim, eu quero tudo. Meu pai falava assim, Gabriela, você é deslumbrada. Porque realmente, pra mim, eu olhava pro mundo assim, ó, nossa, fulano tem isso, eu quero. Nossa, fulano fez isso. Eu queria muito. E eu fiz esse esforço. E até eu entrar no direito, foi uma tentativa de me enquadrar, de ficar confortável dentro desse lugar. Sim. Mas não dava. Quando eu via minhas ambições, eu estava sempre inconformada. Eu falei assim, gente, então eu tenho que parar e fazer o meu do meu jeito. E é isso aí, vamos ver no que dá. Você está falando isso do direito? Eu também me formei em direito e advoguei por 2 anos, também contando o tempo de estágio, e vai mais aí. E quando eu decidi largar o direito para empreender, os meus pais foram absolutamente contra. Assim, eles não queriam, porque eles achavam que ali no direito eu tinha uma certa estabilidade, enfim. Como que foi isso para sua família ou para as pessoas que estavam ao seu redor? Você falou que você já estava namorando, né, com o seu atual marido. Como que foi, assim, para ele, para os seus pais? Eles te apoiaram? Então, eu vou te falar com muita sinceridade. Até você ter os produtos na mão, todo mundo acha que é loucura. E na minha família, pensa, meu pai mudou a realidade da vida dele e da família dele através do estudo. Aí a gente abate no primeiro ponto, né? Qual estudo você tem para fazer isso? Nenhum. O segundo ponto, eu estava num momento confortável, eu já estava ganhando bem. Na cabeça de todo mundo era tipo assim, você vai mexer com isso pra quê? Arrumar Você essa vai arrumar esse... confusão. Você não tinha conseguido o que você queria, sabe? Fica quieta aí. Ninguém apoiou. Verdade seja dita, ninguém apoiou. Não a pessoa apoia. que mais, assim, segurou a onda e que não apresentou uma resistência foi o Diogo, mas porque no início era um namoro muito recente. E depois do nosso primeiro tombo, que aí foi essa questão que eu tinha mencionado com vocês, Conta. eu tinha uma sócia, a Ju, a gente começou o negócio juntas e a gente recebeu uma indicação de uma indústria lá do Espírito Santo. E a gente, advogadas, assinamos contrato, lemos tudo bonitinho, caímos na besteira de pagar à vista. Porque falaram assim, não, se vocês pagarem à vista, a gente faz um super desconto. Eles sumiram com todo o nosso dinheiro. Até hoje eu não vi esse dinheiro.
Até hoje eu não vesti. Mas a empresa não existia? O que era? A empresa existe, ela tem 1 milhão de processos, inclusive. Nossa. A gente que não fez essa pesquisa prévia, diligência. e a gente tá na justiça e agora, né, só Deus e oração mesmo, porque é gente muito picareta mesmo, sabe? Era Mas pra dar golpe mesmo. pra não dar é golpe. porque- Você vê pela quantidade de processos que, assim, Tá. é tomba atrás de tomba. E nesse momento, foi muito maravilhoso, porque Deus me permitiu conhecer o Diogo de verdade. Na hora que eu caí, que eu não tinha mais nada, porque ele começou a namorar com uma pessoa, gente, que tava ganhando super bem, uma mulher que bancava o que quisesse, que tava ali no ápice da segurança. Ele Sim. sempre foi muito cavalheiro, sempre fez questão de ser gentil, mas é diferente quando você tá falando com uma pessoa que tem e pode, quando de repente a pessoa para de poder, né? E isso para mim foi das coisas mais difíceis da transição de carreira, cair no estilo de vida. Entender que agora você está começando do zero e que você não tem mais. Você não pode ter mais. Mesmo você tendo uma família privilegiada e etc. E foi muito difícil, mas nesse momento ele falou assim, eu vou te ajudar. Se você quer, eu te ajudo. Ele ofereceu para me dar o dinheiro. Ele ofereceu para pensar gracinha. comigo em soluções para a gente poder ganhar o dinheiro de novo. E ele virou para mim e falou assim, olha, se você quer isso, eu vou com você até o fim. Eu tô com você. E ali eu conheci quem ele realmente era e ele me deu um monte de ideia, ele me deu muito apoio, ele começou a se envolver mesmo com o sonho Que legal. e foi um grande apoiador. E depois que estava o produto na mão, aí é mais fácil das pessoas apoiarem. Aí, obviamente, assim, quantas caixas meus pais já montaram, quantas vezes eles levaram no correio para mim. Sim. E foi só crescendo, né? O apoio de amigos, família, mas no momento inicial é só você. Você tá falando esse negócio da caixa, eu tô lembrando que outro dia você falou no Instagram que um dia a gente tá montando caixa, né? E no outro dia a empresa já virou, Você já nem assim, vê uma mais. coisa, você já nem vê mais, exato. Isso é muito legal, né? Muito. Acompanhar esse crescimento, porque é até algo que você falou, é como se fosse um filho mesmo, né? É um filho. É um filho. É uma coisa que ninguém explica, porque, assim, pra mim, é melhor você falar mal de mim do que você falar mal dele. Claro, claro. A gente coloca muito amor, muito carinho, muita dedicação. E quando você vai vendo as coisas acontecerem, é uma sensação que, de verdade, eu acho que todo mundo devia, pelo menos uma vez na vida, construir algo com as próprias mãos. Porque quando você olha e você fala assim, não, fui eu que fiz. As pessoas te conhecem, as pessoas conhecem seu produto, as pessoas falam com você. É uma sensação de orgulho e de realização É muito orgulho grande. mesmo, É. E você conseguir entregar isso para outras pessoas, né? O que era uma dor sua, você resolveu ir entregando isso para outras pessoas que têm essa mesma dor para facilitar a vida delas. É muito legal mesmo de ver isso, né? Quando a gente vê isso pronto. Muito O bom. empreendedor, ele resolve um problema, né? Não tem jeito. É isso que a gente faz. Agora, Gabi, pegando um gancho nisso aí que você está dizendo, que a gente ia perguntar se teve algum momento específico, e aí você falou que sim, que foi que você... que Deus te mandou uma coisa que você não poderia suportar, que seria a desonestidade. Foi esse momento que te deu um clique que você seria empreendedora ou não? Nesse momento você falou, eu vou largar isso aqui, mas teve alguma coisa que virou sua chave, assim? Na verdade, isso para mim foi o estalo e a virada de chave total, porque eu estava muito feliz naquele lugar que eu estava. Principalmente, né, porque esse emprego me permitiu perceber o que para mim é mais importante do que o dinheiro, que é liberdade e autonomia. Até então, eu só persegui o dinheiro. E eu só queria, na época, ter dinheiro para sair da casa dos meus pais, poder fazer viagem X, comprar isso, comprar aquilo, viver isso, viver aquilo. Quando eu experimentei pela primeira vez o que era ser dona do meu tempo, poder colocar as minhas ideias para acontecer e viver de acordo com aquilo que eu acreditava, falei assim, meu Deus, é isso. E isso, para mim, se paga. Porque a verdade é que muita gente romantiza o empreender, mas não dá conta do processo.
E não dá conta, muitas vezes, por conta disso. Tem gente que tem uma necessidade de segurança muito grande. Sim, eu acredito que realmente não é para todo mundo. Não é, de jeito não nenhum. É pra todo mundo. Tem gente que gosta de ser mandado, tem gente que gosta de saber o que tem para fazer. Eu gosto de inventar, eu gosto de pegar, descobrir, ver na hora, improvisar. Sim. E eu estava muito feliz nesse escritório. Eu te falo que, assim, foi outra bênção. Eles não terem sido bacanas comigo, não terem honrados com o compromisso, foi o maior presente que eles já me deram. Porque se eles tivessem sido, eu talvez passasse a minha vida inteira me contentando só com os 20% que eu ganhava. Sim. E trabalhando igual uma louca para fazer crescer o negócio de outra pessoa. O que, dependendo da pessoa, não tem nada de errado, né? É só uma escolha, né? Não, se eles tivessem sido bacanas, gente, eu tava lá assim até hoje. Feliz. Tem gente que é feliz assim também, né? Mas eu realmente não acho que o empreendedorismo é para todo mundo, porque realmente é uma luta todos os dias, né? Ainda quando a gente chega lá, né? Não tem dia, não tem mais. A verdade é que é isso. Que você fala assim, tá tudo bem aqui. Eu brinco que é cada dia um 7-1, né? E os problemas vão ficando mais complexos, muito né? mais. E a gente vai sendo testado nisso, porque o lado humano começa a aparecer e às vezes ele é realmente um problema para muitas pessoas. Igual eu contei esses dias no Story, que a Dani falou muito bem, assim, a gente fez um movimento que para mim foi muito importante. Antes, a operação estava toda debaixo da minha asa, na minha mão. Eu colocar uma parte da minha operação, da minha logística, numa cidade que não é a minha, que eu não vou ver, que se der alguma coisa errada, eu não vou poder estar lá. Nossa, gente, isso me deu ansiedade demais. Eu morri de medo, eu rezei, eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Mas você sabe que precisa ser feito. Sim. E aí você vai, né? E tem gente que, às vezes, nesse momento, fala assim, não vou soltar, não vou entregar. E às vezes você deixa a oportunidade passar e era aquela oportunidade, né? Então você tem que estar preparado. Falando nisso, assim, em preparação, você falou que você sempre gostou de estudar essa parte de mentalidade, inteligência emocional, espiritualidade. De onde que veio esse anseio seu por essa busca? A verdade é que tudo tem o ônus e o bônus, né? A gente começou falando muito do quanto foi maravilhoso o fato do meu pai ter criado tantas resistências de dificuldades para que a gente conquistasse o que precisa. Mas, ao mesmo tempo, como as coisas eram muito rígidas, eu acreditava, naquela época, de verdade, que eu era errada no mundo. Então, tudo que eu fui estudando, tudo que eu fui conhecendo, tudo que eu fui fazendo e que eu ainda faço até hoje, foi numa tentativa quase que desesperada na época, e depois eu fui ficando mais tranquila com isso, de me melhorar. Então, eu queria fazer terapia para me consertar, eu queria ler o livro de desenvolvimento pessoal para entender como é que eu podia ser melhor. E depois, quando eu entendi, né, com a maturidade, que isso era, na verdade, um desejo de ego por aceitação, e eu construí a minha autoestima de verdade, eu pude usar isso somente para o meu aperfeiçoamento mesmo. Eu falei assim, não, eu amo ler, eu amo estudar, eu sou uma pessoa que tenho isso muito forte em mim. Então, era muito prazeroso e ainda tinha essa necessidade. Depois que eu supri a necessidade, hoje eu faço mesmo pelo prazer. E assim, isso faz toda a diferença, né? Para construir essa mentalidade. E interessante que você falou várias coisas aí que foram construindo essa mentalidade para você chegar lá hoje, né? E são coisas que a gente vai fazendo sem perceber que é para aquilo, né? E é muito legal depois que a gente olha para trás e enxerga tudo que foi construído, né? Vai conectando os pontos, né? Exato. E eu acho que, assim, nada na vida é sobre o que te acontece. Todo mundo vai ter alguma história triste para contar. Todo mundo vai poder falar assim, nossa, meu pai foi muito bravo. Nossa, meu pai me abandonou. Nossa, minha mãe isso. E tudo é sobre o que você faz com isso. Então, assim, eu, graças a Deus, encontrei pessoas no meu caminho, inclusive meus pais, que não me deixaram, nem quando a situação estava assim, feia, braba, sentar e chorar. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. O tempo inteiro eu tinha que estar fazendo alguma coisa. A terapeuta que foi minha terapeuta dos 13 aos 26 anos, eu fiz 13 anos de terapia. Ela é uma mulher muito forte. Então, ela falava assim, Gabriela, tudo bem, mas o que você vai fazer com isso? Ela não me deixou me colocar no lugar de vítima nem por um segundo. Ela nunca me falou, nossa, coitadinha de você por causa do seu pai. Não, ninguém nunca falou isso pra mim. Eu nunca me enxerguei também dessa forma. E eu acho que... Isso é importante mesmo. A minha mãe também nunca me deixou
nesse lugar de vítima. Isso me construiu muito a minha mentalidade empreendedora. E isso nos ajuda muito com a pressão do dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou, o pessoal romantiza o empreendedorismo. Eu também acho que romantiza. E como que você lida com essa pressão do dia a dia? Quais as ferramentas mesmo que você usa para lidar com isso? Acaba que a pressão, quando você é o dono, é a sua pressão. Então, a régua é a sua, a cobrança é a sua, o preço são os seus sonhos. E é muito difícil porque, igual eu comecei a falar com vocês, eu sou realmente uma pessoa muito ambiciosa. E quanto mais eu vejo pessoas que conseguiram coisas incríveis, mais eu quero e mais eu acredito que conseguir isso é possível e é possível para mim. Então, eu tenho um nível de exigência comigo muito alto. Eu sou muito ansiosa com relação ao quando eu quero ver as coisas prontas. Para mim, tudo é para ontem. Eu estou sempre à frente, quero fazer, quero chegar antes, quero organizar. Então, o que eu posso fazer agora? Sou uma pessoa que me movimento demais. E, para mim, a melhor forma de lidar com a pressão é me conhecendo. Perfeito. Então, quanto mais eu percebo tudo isso, eu faço o exercício de me colocar na posição do observador. Porque quando é você, não tem ninguém para te falar assim, aqui, você tá errando a mão, você tá muito ansiosa, aguenta aí. Não tem, ninguém vai te falar isso. Se você errar a mão, se você queimar a largada, se você lançar antes da hora, você vai pagar todos os preços. Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa ser alguém que, em primeiro lugar, está com o emocional trabalhado, está com a mentalidade trabalhada. A yoga é uma ferramenta que, assim, me ensinou muito sobre esse lugar de observar, respirar, sair um pouco de cena. A gente não pode resolver as coisas pelo mesmo estado emocional que as criou. Então, eu uso disso, sabe? Autoconhecimento, respiração. E eu vou administrando com yoga, exercício físico, para poder encontrar o meu equilíbrio. A gente sempre fala isso aqui, que a resposta está sempre dentro, né? Não adianta procurar fora, porque ela está sempre dentro mesmo. Exatamente. Gabi, uma coisa que eu queria que você falasse pra gente também, você falou aí que a gente nunca chega lá de verdade, né? E que você tem essa inquietude, assim, e essa ambição, e essa insatisfação que vai te levando mais, né, pro degrau que você quer subir, enfim. Mas qual que é a sua definição de sucesso? O que você entende que é o sucesso para você, já que você acha que nunca vai chegar lá, né? Que ele tá ali no seu horizonte, à sua frente, mas qual que é essa definição? Para mim, sucesso não são conquistas. Porque conquista cada dia é uma. Se eu te falar hoje assim, Gabi, qual que é o seu maior sonho? Eu quero ver a Kesser nos maiores aeroportos do país. Eu quero passar com a minha malinha, indo para a primeira classe e ver lá, Chanel Kesser. Eu tenho isso muito assim, ó, claro na minha cabeça, que é o que eu quero. E você sabe o que vai acontecer, né? Vai, amém, eu tenho certeza. É tão legal a gente visualizar, né? É muito bom. Mas se eu for esperar esse momento para eu me sentir bem sucedida, para mim sucesso são realizações. Então, assim, eu me sinto bem-sucedida quando eu consigo fazer um pouco mais melhor do que eu fazia antes. Analisar o meu movimento. Então, eu vejo como hoje, para mim, algumas coisas, elas estão muito ligadas também àquilo que você tem coragem de admitir. Porque, até por toda essa história que eu falei para vocês, eu era uma pessoa que eu não tinha coragem de admitir que eu queria ganhar dinheiro, que eu não queria admitir que eu tinha sonhos que não eram convencionais para a maioria das pessoas. Eu queria caber, eu queria ser aceita. Então, hoje, eu juro para vocês que eu me sinto bem sucedida o dia que eu visto uma roupa bem estilosona e vou assim mesmo. Mesmo meu marido falando assim, que isso, amor? Que sapato que é esse? É o que eu gostei. Sabe? Me honrar, me bancar, isso para mim é sucesso. Sim. E não ter que se espremer para caber em nada, né? Se os seus sonhos são grandes, é isso aí. Bora lá, né? Vamos lá conquistar esses sonhos. A gente tá que fala expressões da Carol Racha aqui, eu né? amo, sou discípula. A gente também, a gente é aluna dela antiga. Eu adorei quando você falou aí, Gabi. Eu me vejo muito nessa coragem. Quando você fala, a gente tem que ter coragem de admitir. Da onde que vem essa coragem? Uma pessoa que não tem coragem, o que você diria para ela? Olha, eu acredito que tem gente que passa pela vida contornando os obstáculos e tem gente que passa pela vida enfrentando os obstáculos. Perfeito.
A minha vida, eu fui muito abençoada porque eu literalmente não tive opção. Ou eu enfrentava ou eu enfrentava. Ponto. Uhum. Fosse dentro da minha casa, fosse fora da minha casa, porque acaba que todo mundo fica diante disso. Poxa, então você tem uma pessoa que tá aqui cometendo uma injustiça gigante com você, tá te roubando na sua casa, você não vai falar nada? Uhum. Tem gente que se dá essa opção, mas eu nunca acreditei que eu tivesse essa opção. Sim. E eu acho que as pessoas que não têm coragem, elas precisam fazer uma análise do que pior poderia acontecer para perceber se o que elas estão fazendo já não é. Perfeito. Porque a verdade é que quando você se rejeita primeiro, quando você aceita esse lugar, isso aí é muito pior do que qualquer enfrentamento, do que qualquer atrito, do que qualquer conflito que você se envolva. Sim. Porque cria um precedente com você. É. Então, na próxima, você vai fazer de novo e de novo. E aí a pessoa acaba achando assim, não, mas eu tô aqui, eu já conheço esse sofrimento. E aí eu não tenho coragem de ir pro novo. Mas, gente, você já tá... E, gente, depois que você descobre, na primeira pancada forte da vida, que você não morre por isso... Você literalmente não morre. Não, literalmente. Tipo assim, enquanto você estiver aqui, você vai continuar, você vai dar um jeito. Quando você começa a enxergar os obstáculos e as adversidades como uma oportunidade. Porque tudo sabe? É o que a gente falou há um pouquinho antes. Nada é sobre o que te acontece. Então, tudo que te acontece pode virar uma coisa, assim, maravilhosa. É você se colocar diante dessa adversidade e pensar, o que eu vou fazer a partir disso? Como que eu vou sair melhor? Como que eu vou... sair mais forte, né? Porque certamente a gente também... você falou que você tomou um tombo com a Kesser, né? No início, a gente não tomou o tombo, mas a gente quebrou. A nossa empresa, há 15 anos, ela quebrou em 2014 para 2015. Não tinha condição de se sustentar, crise no país, enfim. Aí a gente foi lutar para reconstruir. E eu me lembro muito, tanto no início quanto nesse momento... das pessoas achando, mas pra que você vai fazer isso? Por quê? Mas tem um negócio tão forte dentro de você que te fala que você tem que continuar. A gente ia embora todo dia chorando, todo dia. Tipo, não você tá exagerando. Não, eu ia trabalhar e voltava pra trabalhar todo dia no carro, chorando. E tipo, por que você tá fazendo isso? Não sei, mas tem um negócio dentro de você que te fala, não, vai dar certo. E sabe o que é? A maioria das pessoas não prospera, não tem coragem, não vai adiante porque se dá muitas opções. Exato. E isso até o livro Arte da Guerra fala muito bem. Quando você vai enfrentar um inimigo, a melhor estratégia é deixar espaços vazios. Sabe? Porque o olhar vai para onde você pode sair. Como é que você vai sair? Quando você está preparando a sua equipe, você fala que não tem saída. Sim. Porque ali você dá 30% mais do que você consegue só para sobreviver. Então, quem tá se dando muita opção, Também acho. tá olhando para a saída. Não tem opção. Enfrenta, vai, pronto. Não tem plano B, né? Não tem plano isso B. aqui, vamos lá. Exato. E às vezes as pessoas ficam querendo construir uma falsa sensação de segurança. Falsa e aí fala sensação. assim, eu vou começar aqui o meu negócio, mas... Se não der vou ficar certo, nesse outro em paralelo. Gente, isso não existe. Não tem opção. Perdeu tudo, tem que ganhar tudo. Infelizmente. Bom dia, é isso. Tudo bom. Não, o Exato. povo fala, tipo... e às vezes não. As pessoas, elas vão te falar o que elas acreditam pra elas. Então, se ela não acredita nela... também não dá pra você querer que ela acredite em você. E tudo bem, tipo, não precisa que ninguém acredite em mim. Eu acho que o maior trunfo do empreendedor é ele proteger a confiança dele. Exatamente. Porque se Débora, se eu perder minha confiança, acabou pra mim. Agora, enquanto eu tiver a minha confiança ali, não tem problema. E as pessoas falam, tá, mas e se não der certo? Tipo, gente, não tem essa opção de não dar certo. Não, mas e se não der certo? Como que você garante que dê certo? Uai, eu garanto que eu vou fazer até eu dar certo. Então, Deus vai me levar. Tem essas duas opções. Ou Deus vai me parar, ou eu vou fazer até dar certo. Ah, mas não vai ser em 3 meses, vai ser em 3 anos. Tá bom. E sabe o que eu acho também, Dé? Talvez isso também tenha sido um outro privilégio que eu tive por conta das minhas adversidades. Apesar de ser uma pessoa que queria muito se encaixar, eu não era uma pessoa insegura. Então, eu olhava para tudo que as pessoas me falavam, eu ouvia,
falava assim, não, fulano falou para fazer isso, minha terapeuta falou para fazer aquilo, minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo. Eu ouvia muito, mas no fim do dia eu fazia o que eu queria. E com isso de rede social, com essa oportunidade que a gente tem de toda hora estar ouvindo alguém, a gente se perde dos nossos próprios pensamentos. Sim, total. E não tem como você construir nada sólido se a ideia original muda o tempo todo. Exato. Então, ainda que você precise recalcular a rota, se você faz isso a partir de uma mesma bússola e um mesmo eixo, você vai chegar no lugar que você deseja, né? Porque o destino lá no Waze segue o mesmo. Segue o mesmo. Mas se agora você virar e falar isso, faz aquilo outro, não tem como. Nunca vai chegar. Não tem. Você não E vai assim, chegar. esse filtro na hora de fazer as consultas, ele tem que ser um filtro estratégico pelo seguinte: seu pai e sua mãe querem te proteger. Então, nenhuma situação que te expõe a um risco muito grande, eles vão te orientar a fazer. Pensa bem se minha mãe vai falar assim, dirige uma moto sem capacete. Nunca dirigiu moto sem capacete. Claro que ela não vai falar isso. Sim. Exato. As pessoas que nos amam, elas têm um olhar enviesado. As pessoas que, às vezes, estão numa condição pior que a nossa, igual aquela amiga que tá solteira há 10 anos, que torce pra outra ficar solteira também, porque senão já era. Então, a gente tem que ter um pensamento independente e a gente tem que ser muito verdadeiro com a gente. Sim. Quando eu entendi que ninguém ia buscar esses sonhos que eu queria, Não. que ninguém ia pagar a conta da bolsa que eu queria, Exato. e fosse fútil, não fosse fútil, eu queria mesmo assim, eu falei assim, o segredo é parar de falar o que eu quero e continuar buscando o que eu quero. Porque pedir muita opinião, ouvir demais, isso acaba sendo prejudicial. Sim. Não, e aí você falou da gente saber o que a gente quer, né? E é impossível se a gente não se conhece, né? E aí, de novo, a gente volta na importância do autoconhecimento. E é uma coisa que a gente sempre bate muito aqui, porque de nada adianta, né? A gente fala aqui para empreendedoras, mas de nada adianta você ter ali conhecimento de gestão, de liderança, que são extremamente importantes, se você não se trabalha, se você não se conhece, se você não se desenvolve, se você não desenvolve a sua mentalidade para aquilo ali, porque senão você não vai conseguir entregar. Você não sabe por que você quer a bolsa, né? Porque no final do dia não é sobre a bolsa, é sobre quem você vai se tornar para ter a bolsa. E aí você não tem nem coragem. Se você não se conhece, você não tem nem coragem de falar. Que, eu quero... Você nem sabe o que você quer. Você nem sabe o que você quer. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Assim, a gente tá num momento que o desconforto é muito valorizado. Então, sai da sua zona de conforto. Ninguém aguenta passar a vida desconfortável. Sim. E o que é verdade e maravilha, para mim, não é para você. Então, tem muita gente igual... Vamos pegar aqui, né, o exemplo, eu e meu pai, que a gente está falando tanto. Meu pai é um funcionário público. Para ele, segurança e estabilidade é tudo. É inadmissível você falar assim, mas do dia para a noite você pode ficar sem nada. Para mim, tá, mas eu não vejo isso como um problema, isso não é uma coisa que me paralisa, que me para. Eu vou pensar assim, posso, mas em compensação, eu posso viajar a hora que eu quiser, eu vou marcar a reunião a hora que eu quiser. Pra mim, o trabalho é sábado, domingo. A hora que eu quiser. É isso aí, quem manda na minha rotina e na minha agenda sou eu. Eu me vejo muito nisso que você tá falando, porque meu pai também é a mesma coisa. E pra ele, estabilidade era, assim, o mais importante. E olha como é perigoso a gente pautar a nossa vida e as nossas escolhas com base no que é melhor pro outro. Ainda que o outro sejam os nossos pais e queiram o melhor pra gente, né? Porque... Assim como você, eu fiz uma decisão ali com 17 anos, né, de fazer a faculdade de Direito, e eu achava que era porque eu queria, e na verdade não era. Eu escolhi aquilo porque era o que a minha família achava que era o melhor. E aí eu fui construindo essa mentalidade que era aquilo, e quando eu terminei a faculdade, eu fui para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar com isso e eu vi que não era... Eu tive muito medo. Eu falei, gente, mas tudo que eu acreditei ao longo praticamente da minha vida inteira até aqui, eu tô hoje aqui com 23 anos, 24 anos na época, e não era. E aí eu me vi diante dessa realidade que era assim, o que eu acreditei o tempo inteiro não era o que eu queria pra mim de verdade. E aí você tem que enfrentar.
E é impossível, e aí, claro, que naquela época eu tinha muito menos maturidade, enfim, e até conhecimento mesmo do que eu tenho hoje, mas eu tive que ter a coragem de falar, não é isso que eu quero, e enfrentar as pessoas que pra mim eram as mais importantes, que eram os meus pais, né? Isso que você falou é tão legal, sabe? Porque a gente vai até fazer um contraponto de ideias com o que a gente acabou de falar sobre opiniões. As escolhas que a gente toma com base na admiração, na aspiração, na inspiração, elas são feitas pelas referências positivas que a gente tem. Uhum. Então, é óbvio que um pai bem-sucedido é uma inspiração e um caminho pronto para os seus filhos. Uhum. Então, a gente fala isso assim, trazendo contraponto, mas é a primeira referência que você tem, é aquela que está dentro da sua casa. E a gente cresceu numa adolescência que não tinha essa possibilidade de você ouvir um podcast. Você é tão louco, né? Porque a gente não... Hoje a gente acha assim, como é que eu não ouvi ninguém falar disso antes? Não, não tinha. Não tinha um podcast para você ouvir e para você buscar outras referências. E essa era uma coisa que eu tinha muita clareza. Porque eu sempre me coloquei nos ambientes que eu queria estar. Perfeito. E eu percebo muito que uma coisa sempre esteve presente na minha vida e sempre foi um desejo do meu coração. Eu gosto de coisas, lugares, situações, experiências que são um degrau acima do que o que os meus pais vivem e experimentam e gostam. E não por não poder, mas cada um levava uma vida de um jeito. Hoje eu até puxei eles um pouco junto comigo para o próximo degrau. Mas, quando eu queria essas coisas e eu era só uma menina, e na cabeça do meu pai eu era deslumbrada, e eu via que, tipo assim, nos lugares que eu estava, eu não convivia com pessoas que tinham, eu não tinha nem o gostinho do que era ter, eu não sabia. Você não tinha referência, Eu né? não tinha referência. E aos poucos eu fui criando as condições para poder malhar na Bodytech, para poder frequentar uma igreja que era a igreja que os meninos iam, o pessoal que frequentava a Bodytech ia, para começar a almoçar nos restaurantes. Então, eu fui realmente devagar, mas encontrando caminhos. E as coisas, às vezes a gente acha que é tudo de um dia para a noite, mas elas exigem uma postura muito ativa da nossa parte, nos detalhes também. Sim, nos detalhes. Porque até essa mudança, assim, você só percebeu que você tinha feito uma escolha que não era para você quando você teve uma outra referência e você pôde experimentar uma outra visão de mundo. Certamente. Ah, não, então isso aqui é o que eu gosto, é o que tem mais a ver. E a verdade é que nós fomos criadas numa geração que tinha poucas possibilidades. É igual a gente está falando, faculdade aceitava era direito, engenharia, medicina. Você não é médico, não é engenheiro, não é advogado, Não então você não é nada. Como assim? Que Não, você é? eu fui fazer relações internacionais, ninguém nem sabia o que era e achava estranho. Mas só que eu fui fazer pra ser funcionária pública também, pra ser diplomata. Que era o nosso referencial de sucesso, né? Das pessoas. Nome chique, que é isso, diplomata, sabe? O povo, a gente nem sabe, às vezes, o que a profissão faz, mas que é só por isso, né? Exato. Exatamente, porque no final do meu curso, que foi quando eu fiz a monografia e descobri o que era a profissão, eu falei, gente, não vou pro Iraque, não, gente. Tá louco. Vocês estão doidos. Não, e posso falar, eu tenho uma coisa em mim que, além da vontade forte, além dessa clareza dos desejos do meu coração, da busca por conhecimento, etc., eu sou uma pessoa que eu tenho que me vigiar porque eu sou muito adaptável. Eu sou muito adaptável, eu sou uma pessoa que, assim, qualquer lugar que você me colocar, de verdade, eu vou ser feliz. Porque eu sou feliz comigo, dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu falava assim com a minha terapeuta, eu acho que eu sou até meio autista. Porque, o escritório lá é péssimo, mas dentro da minha cabeça tá ótimo. Eu tô aqui com minhas amigas, a minha vida é isso. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito solar. Isso é próprio meu e muito adaptável. Só que, às vezes, isso é um problema, porque é fácil também você encontrar um lugarzinho de conforto e adaptação numa ideia muito bem vendida. Né? E o empreendedorismo é isso, é uma ideia muito bem vendida para uma galera, principalmente empreendedorismo digital. Nossa, não tem tanto investimento. Dinheiro fácil. Todo mundo tem o celular na mão. Que a ideia é melhor vendida do que essa. Mas se você não sabe o que é para você, você adapta, você fica, você esquece.
O Gabi, deixa eu só voltar aqui, que eu gosto muito sobre ambiente, né? Porque às vezes a gente fala de ambiente, a gente pensa só em... E eu, né, participo de grupos de mentoria de empresários e eu acho que faz muito sentido. É o negócio que você falou, se você tá na mesa, que você é o maior, você tá na mesa errada. Eu amo esses desafios. Mas eu gostei muito da visão que você trouxe dos detalhes, dos restaurantes, da academia, da igreja. Fala um pouco mais sobre isso, sobre você se colocar nesses ambientes, você estar nesses ambientes. O que mudou? Eu acho que, em primeiro lugar, existe uma coisa que nem todo mundo tem, nem sente, apesar de estar no ambiente, que é o pertencimento. Perfeito. Eu não me sentia pertencente nos ambientes que eu estava. E eu olhava para o degrau de cima e eu acreditava, é aqui que eu pertenço. Então, quando eu cheguei... Nossa, eu sinto exatamente isso. eu entro no avião e falo assim, não, mas... Meu lugar era na primeira classe. Eu falo com meu marido, a gente pode até ir de econômica mesmo, mas eu falo, meu lugar é na primeira classe. Não, exato. E, tipo, quando eu vou em avião comercial, eu falo, eu não nasci pra isso aqui. Eu vou ter o meu próprio avião. Eu não tô... Não, meu negócio não é avião comercial. E, gente, isso pra mim é sucesso, tá? A gente poder falar isso, porque por muitos anos a minha família é muito católica. É uma crença assim, você não pode falar de dinheiro, não. Você vai falar que você quer primeira classe, que ostentação, que absurdo. Por quê, né? É absurdo. Ué, absurdo é roubar, é matar. Pegar o meu dinheiro suado e gastar com o que eu quiser, é absurdo. Não, então, e o que tá te fazendo ser uma pessoa melhor, inclusive, né? Pra você chegar lá. Trazer uma solução pras pessoas. Fechar os ouvidos mesmo, porque isso é importante pra mim e pra você. Talvez não seja pra Dani. Talvez não seja pro seu marido, talvez não seja pros seus pais. E tudo bem, gente. A gente também não tem que ficar querendo convencer o outro de nada. Exato. Eu não tento convencer ninguém de nada. Nem tento, nem quero. Eu fico tão preocupada em fazer o meu, que se fulano tá gostando, não tá gostando, se foi de primeira classe, de econômica, a pé, de barco, eu não tô nem sabendo. Sim. Mas eu sempre tive essa sensação de pertencimento nestes ambientes. Então, quando eu cheguei lá, se fosse na academia, eu consegui malhar na Bodytech quando... E na minha cabeça eram umas coisas tão arquitetadas, porque eu tinha que criar condições. Então, por exemplo, eu passei no vestibular da PUC e da Milton Campos. Graças a Deus, Deus que me perdoe, eu não passei na Federal. Meu pai é professor na Federal, mas quando lá no Enem deu que não dava, eu falei, yes. E no ano seguinte, meu irmão passou, meu irmão é um ano mais novo que eu, advogado também. E a nota de corte estava um pouquinho mais baixo. Meu pai falou assim, joga a sua de novo. Eu olhei pra minha mãe e falei, ai mãe, tomara que não dê. Tomara, sabe por quê? Aquele ambiente não tem nada a ver comigo. Sim. Eu não pertencia àquele lugar e eu já sabia disso. Que bom que você já sabia. E a gente sabe, gente, porque o desconforto é muito grande, tanto para mais quanto para menos. Sim. Tem lugares que são... Nossa, ultra elegantes, que eu ainda não pertenço, que eu não me sinto tão bem. Sim. Então, eu tinha essa clareza muito grande. Quando eu cheguei nos lugares que eu pertencia, quando eu fui arquitetando os meus planinhos, igual eu falei, PUC e Milton Campos. Aí, na Milton Campos, eu fui chamada primeiro. A PUC era mais perto da minha casa. A PUC era mais barata. A PUC era referência há mais anos. Aí, eu comecei a construir todo um enredo com meu pai. Pai, mas a Milton Campos no MEC ficou ano passado na frente da PUC. Pai, mas olha só. E eu pensava até nisso, tá? E eu pensava assim, pai, mas os meus colegas da Milton Campos são pessoas de um nível social melhor. Eu acho que para o meu convívio isso é interessante, porque e o dia que eu quiser montar o meu escritório? Eu ia convencendo meu pai com isso. Então, assim, isso e sempre foi esteve no meu radar. Fui para Milton Campos. Minha Conseguiu. Mãe, gente, faltava morrer, porque tinha acabado de tirar a carteira, eu sempre fui muito desorientada no trânsito. Então, ela ia assim, orando. Mas consegui estudar na Milton Campos. Uma vez que eu estudava na Milton Campos, que eu fazia estágio, que eu ficava pra lá, pai, então eu tenho que malhar numa academia perto da faculdade. A única academia perto na época era a Bodytech. Esporte é tão importante, você sempre falou isso. Eu usava ele contra ele, gente. Meu pai, ele tava indo, eu já tava voltando. Ele não entendeu? sabe o monstro que ele eu criou, usava né? ele contra ele. Aí, beleza, estudando na Milton Campos, malha na Bodytech, todos os meus amigos. Eu, graças a Deus, caí num grupo muito bom também. Fui escolhendo gente do bem, gente de igreja, gente... os meus amigos vão na missa lá
na Mãe Rainha, depois no... O pessoal daqui de BH sabe Sim, quais igrejas são, Bom Sim. Jesus do Vale. Então, eu vou lá, vou começar a frequentar lá. E aí, da academia, você tá no mesmo ambiente, Sim. você pertence àquele lugar, as pessoas te identificam, você não é um peixe fora d'água. Sim. Eu, graças a Deus, vim de um lugar de privilégio social, então, em termos de roupas, aparências, nada, ninguém falava que eu não era dali, Sim. que eu tinha me colocado ali. E aos poucos eu fui entrando em todos os lugares que eu queria, criando as condições, estando com as pessoas e mudando mesmo o nível dos meus relacionamentos. Sim, que legal. Muito legal. A gente se colocar no lugar que a gente quer estar faz toda a diferença. E eu adorei isso que você falou da gente não se sentir confortável. Tanto para mais quanto para menos, né? Então, isso realmente faz todo sentido. Eu tô vendo ali o tempo, tô até ficando triste. Tá Porque acabando. tinha um tanto de pergunta A aqui. gente tá Eu amando falo, essa né, conversa. gente? Não, mas Só a gente eu. ama. Inclusive, falar nisso, até uma questão que eu queria te perguntar. Eu realmente acredito que essa habilidade da comunicação, ela é um diferencial, assim, gigantesco, né? Em qualquer profissão, em qualquer carreira, mas dentro do empreendedorismo, pensando que a gente também tem que liderar pessoas, e você tem que lidar e se vender, e vender o seu produto. Então, eu acredito que essa questão da comunicação é muito importante. E você é uma excelente comunicadora, né? Sim. Eu amo ouvir seus stories, eu fico ali, assim, prestando atenção em tudo. Eu amo o jeito que você fala, a forma como você se coloca. E aí eu queria saber, isso é natural? Você sempre foi assim? Ou você foi buscar mesmo aprimorar essa comunicação? Conta pra gente. Eu acho que o dom e o talento sem o treino, eles não são nada. Você até perde para alguém que é mais esforçado que você. Eu sempre fui uma pessoa muito conversada, mas de tudo que a gente falou hoje, gente, meus treinos foram fortes, foram pesados. Eu fui treinada por um juiz com 4, 5 anos, tinha que criar condição, argumento, isso não faz sentido. Então eu tinha que me expressar bem. E eu treinei muito dentro de casa a minha capacidade argumentativa e eu sempre gostei muito, eu sou uma pessoa muito sociável, então eu acho que a aptidão, gostar também te torna melhor naquilo. Sim. O direito foi uma baita escola para mim, porque ali eu entendi de muita coisa, eu consegui construir raciocínios mais elaborados. Eu tive a oportunidade de treinar muito, porque eu sempre fui a pessoa que eu prefiro apresentar do que fazer o trabalho. Então, tinha muita gente que falava assim, né? Quando era o contrário, os colegas preferiam fazer os trabalhos e não quer apresentar. Eu sempre me colocava para apresentar. Na faculdade, tinha umas competições acadêmicas, tipo competição de arbitragem, competição disso, que eram basicamente uns júris simulados. Eu sempre me oferecia, eu sempre ia lá, falava. Já participei de competição internacional. Fiz alguns cursos de oratória, assim, sustentação oral no escritório. Eu falava assim, pode me colocar. Prefiro ficar o dia inteiro lá no tribunal fazendo sustentação do que ficar aqui. Então, eu tive muito treino. Quando eu comecei na internet, senti essa dificuldade que todo mundo sente diante de uma câmera. São muitas inseguranças, é difícil porque você não está acostumado. Você fala assim, mas qual que é o assunto que eu vou ter aqui hoje? Como é que eu vou envolver as pessoas nessa narrativa? E, de novo, não tem outra opção, é o treino. Então, é ir fazendo, se ouvindo. Eu escuto muito o que eu falo. Eu escuto meus vídeos, eu escuto antes de postar. Eu me sinto numa obrigação de ser coerente. Então, eu lembro sempre, não, mas outro dia eu falei isso, então talvez eu deva corrigir esse raciocínio aqui. Então, eu tô sempre ouvindo e treinando muito. Muito bom. Só uma pergunta para fechar aqui, que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo, porque tem muitas pessoas que estão nessa transição aí, que ainda trabalham, ainda, né, ou são advogadas, ou estão no mundo corporativo e tudo, e querem fazer essa transição de carreira. O que você daria de dica aí para essa pessoa que quer fazer essa transição? Eu ouvi recentemente, até no Ascend Experience, e aproveitando que a gente já está super citando Carol Rasch, que ela falou uma coisa que é muito sensacional. Primeiro de tudo, experimenta na mente. E ótimo. O quão mais objetivo você conseguir ser sobre as coisas ruins. Porque a gente, romantizar, falar tudo de lindo que pode acontecer, isso qualquer um consegue. Mas senta, gasta um tempo, pensa tudo de ruim que pode acontecer e vê se você aguenta esse processo. Porque se você não aguentar o processo, recomeçar,
aguentando ou não, já é difícil. Uhum. Principalmente quando a gente deixa um lugar que a gente foi preparado para ele. Não tem como a gente medir, né, a segurança de alguém que fez 5 anos de faculdade, 5 anos de estágio, 3 anos de exercício da profissão, que tinha alguém para corrigir, para orientar, para pautar, do você sair completamente cru, sozinho, só com a sua confiança no bolso. Porque muitas vezes nem conhecimento você tem. Uhum. Então, essa escolha ela tem que ser muito embasada, porque certamente o lugar que você está hoje ele é mais fácil. Não significa que ele é melhor. Exato. Se você não tiver clareza, você vai sair para depois voltar? Ou você vai sair e perder o seu lugar? Porque muitas vezes o que acontece é isso. Você nem pode Ninguém voltar, é insubstituível. Você saiu, perdeu. Então, as decisões, elas têm que ser pensadas. E uma coisa também que eu acho que é diferente de pessoa para pessoa, eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Eu amo ter a sensação de que eu construo algo de valor, que eu faço algo de precioso com o meu tempo. Mas para outras pessoas, o trabalho não tem esse lugar. E elas têm que ser capazes de admitir isso também. Porque muita gente que quer fazer transição de carreira mascara a transição de carreira porque, na verdade, quer mesmo cuidar dos filhos. Exato. Quer mesmo viver a maternidade, quer mesmo se dedicar para casa, ou quer mesmo, enfim, qualquer outra coisa. E aí, dá a desculpa da transição para recomeçar, para ganhar tempo, para poder ficar aqui um pouquinho. Vou estudar alguma outra coisa. A gente até estava falando antes de começar, né, dos aprendedores. Hoje todo mundo só aprende, ninguém faz nada. Como assim? Não executa, né? Exato. Então, a gente cai sempre nesse lugar, honestidade com você e honestidade com o outro. Porque quem está do seu lado também não é obrigado a pagar os preços que você escolheu. Não. Quando eu e o Diogo começamos a namorar, eu estava nesse lugar de muita tranquilidade financeira, de muita, enfim, prosperidade. Durante o nosso namoro, eu literalmente perdi tudo. E no momento que ele me pediu em casamento, tudo que eu tinha reconquistado, eu já tinha gastado para botar nessa empresa. Quando ele me pediu em casamento, lógico, na hora do pedido você aceita, o homem tá ajoelhado, você não vai falar de dinheiro agora. Aceitei, fiquei muito feliz, mas no dia seguinte eu falei pra ele, falei assim, você tem noção de que você está pedindo em casamento uma pessoa que não tem um puto no bolso? Começa por aí. E mais, de que eu não quero sair da casa dos meus pais para viver uma privação, hoje eu tenho roupa lavada, teto, tudo, não me falta nada. Você estava fazendo esse pedido num momento muito complicado. E ali ele virou para mim e falou assim, eu estou te pedindo em casamento para construir com você, não é para você colocar nada. E tudo aquilo que faltar, você esteja certa de que eu vou correr o dobro para conquistar. Eu quero casar com você, eu quero construir com você. Ele me passou muita segurança. E ele aceitou pagar o preço de que naquele momento eu precisava de ajuda. Sim. E a gente não tem que ficar tentando ser Mulher Maravilha Exato, o tempo todo, isso gente. Seja honesta. Eu não tenho, eu não posso. Você quer mesmo assim? O outro é livre. Se falasse pra mim, seu Gabi, então, beleza, vamos esperar você estar melhor financeiramente um pouquinho? Não ia ter problema nenhum também, gente. Se eu quisesse esperar e etc. Aí você também seria livre pra escolher ou não. Exato, o que não dá pra você mascarar. Porque a verdade, no fundo, tá todo mundo enxergando, só finge que não tá. Com e aí é tão certeza. pior, né? É, O problema aumenta tanto quando a gente finge que ele não existe, né? demais. Gabi, muito obrigada. Mas ó, antes de terminar, tem uma coisa que a gente até... Passou muito rápido. muito rápido. A gente já até estourou um pouquinho do nosso tempo. A gente queria, por favor, que você desse pra gente uma dica de um livro. Você falou aí de alguns livros durante a nossa conversa. Falou que gosta muito de ler, então imagino que você tem uma dica aí boa pra gente. E dica de uma música também. A gente acredita muito que a música tem esse poder de transformar né, aqueles momentos, de trazer pra gente memórias. Então, a gente queria que você desse essa dica de uma música e de um livro. De livro, eu vou dar de um dos que eu terminei há pouco tempo, que me marcou demais, que são 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele traz, assim, lições de vida e de negócios que são absolutamente fundamentais para todo mundo. E música, eu achei muito legal a pergunta e eu vou te responder com muita sinceridade, porque eu acho que a música realmente ela tem esse poder diante de nós. E recentemente, algumas amigas começaram a me enviar
umas músicas que são louvores. E esses louvores me emocionam tanto, juro. Eu começo a ouvir aquilo ali, eu sinto tanto o amor de Deus, a presença de Deus, que não tem como eu não falar dessa música. A música chama Lindo Momento e ela fala muito como que para Deus a gente sempre tem um lugar à mesa, a gente nunca é rejeitado e que Ele nos encontra nas nossas tormentas, nos nossos problemas, muda a nossa vida inteira. Eu acredito nisso. Essa música, ela me enche, assim, sabe, do Espírito Santo mesmo, e ela, pra mim, é um mantra. Ela tem 14 minutos, gente, já vou avisar. Ela é uma música muito longa, pode passar pros 4 pra você pegar o refrão, depois você vai indo, mas vale todo o impacto emocional que ela traz. Vendeu bem a música. Eu tinha que fazer a introdução, porque na hora que os ouvintes clicassem, isso aqui é um podcast ou uma música? 14 minutos, a galera fala, essa mulher é maluca, então peraí, deixa eu vender a música primeiro. Depois vocês escutam e se emocionem e abrem um coração mesmo. Ai, Gabi, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Foi, assim, incrível te ouvir. Pessoalmente, eu que já te ouço todos os dias lá pelos stories. Fiquei muito feliz mesmo, viu, com a sua presença. E obrigada por compartilhar tanta coisa com a gente. Ai, gente, eu que agradeço. Eu amei. Como eu falei no início, para mim a coisa que eu mais amo, que é o meu dom, que é o meu talento, é conversar. E estar aqui foi de verdade um prazer imenso. Espero que tenha contribuído e agradeço muito pelo convite. Obrigada mesmo. Bom, gente, então a gente fica por aqui. Se esse episódio fez sentido para você, eu tenho certeza que sim, compartilha com quem você ama, que pode se beneficiar também das nossas ideias, das nossas reflexões. Obrigada e até a próxima. Tchau. Beijo. Obrigada.